Pessoal, estou aqui de volta mais uma vez aqui no canal Força Ultra para trazer um vídeo que fazia um certo tempo que eu não trazia, que é justamente respondendo dúvidas dos amantes do mundo da força. Eu reuni hoje nesse vídeo 6 dúvidas para serem respondidas. Hoje as dúvidas são mais referentes à programação, à preparação do treino de força. Então é sempre bom vocês deixarem as suas dúvidas nos comentários dos vídeos para fazerem parte de vídeos futuros aqui. Eu pretendo fazer com que esse formato de vídeo aqui tenha uma maior frequência. Então eu conto com vocês para ajudar. E sem enrolações, vamos começar com a primeira dúvida, como já é de costume aqui no canal, né? Por que os powerlifters de hoje costumam fazer uma repetição pesada antes de séries com mais repetições? Exemplo, 3 séries de 5 repetições. Pois é, essa é uma abordagem que é muito comum a gente ver caras como Jesus Olivares, como Austin Perkins, como Jamal Brother, mas não só powerlifters, mas atletas de strongman também, como Raftor Bjornsson, que eu tenho trazido recentemente os treinos dele, o Mitchell Hooper também, né, o atual vencedor do Rugvitation, Arnold Strongman Classic e The Strongest Man on Earth. Então essa é uma abordagem que está sendo bem comum nos esportes de força. Então, essa abordagem de fazer uma repetição e depois tira o peso e faz ali a série de volume, back-off, como queira chamar, é uma abordagem que tem se popularizado nos últimos anos e que tem alguns fundamentos interessantes para serem feitos. Primeiro, a prática específica. Quando tu está ali fazendo uma repetição com um peso mais pesado, tu está ali praticando, o atleta, né, de powerlifting específico, está praticando ali o gesto motor, o padrão motor, o tipo de especificidade que é demandado lá na competição de powerlifting. Para quem não sabe, é uma repetição, o maior peso possível para uma repetição no agachamento, spin, deadlift. Então, ele está praticando ali exatamente como ele compete, né? Vai lá, faz a repetição, bota o peso. E fazer o máximo de peso para uma repetição, uma RM, é uma habilidade. É diferente de tu fazer 5 RM, 10 RM, 15 RM e uma RM. O corpo funciona de maneira um pouco diferente, porque ali vai ser muito peso a ser levantado, então o corpo não vai precisar poupar energia e vai ter que recrutar a maior quantidade de unidades motoras possíveis, ser o mais eficiente mecanicamente falando para executar o padrão motor. Então, para essa questão de prática específica do que é exigido no powerlifting, é uma boa, mas não se engane, né, que é um RM, uma repetição máxima. Muitas vezes tem ali uma boa margem, pode colocar ali, para as pessoas que gostam de trabalhar com porcentagem, pelo menos ali 85% da força máxima. Já para aquelas pessoas que gostam de trabalhar com escalas de percepção subjetiva de esforço, normalmente fazem ali essas singles com 3 repetições de reserva, 2 ou mesmo uma repetição de reserva, conforme vai avançando, né, na preparação, nos blocos de treino. Então, não necessariamente é uma RM, é aquele máximo, mas com peso suficiente ali para dar um estímulo mínimo para a especificidade do esporte. Mas também tem o fato dessa série única, né, mais pesada, ela gerar um efeito de potencialização pós-ativação. O que significa que na hora que for fazer ali as 3, 7, 5 repetições ou qualquer outra configuração para repetições, né, tu vai estar conseguindo usar mais unidades motoras do que conseguiria fazer se caso tu fosse, né, para as 3 séries, 5 repetições sem essa série mais pesada. Porque um dos efeitos dessa série mais pesada é justamente aumentar a inervação, ajuda até na coordenação intra e intermuscular então. E aí dando um descanso adequado para o corpo se recuperar bem, né, do sistema nervoso, tu vai estar ali, né, já pré-ativado, vamos dizer assim, toda aquela massa muscular. E também, obviamente, tem um efeito psicológico, né, que o mais pesado já foi, sempre te dá uma acalmada para as séries assim de trabalho, né, séries de volume, back-off, como queira chamar. Mas outra funcionalidade também dessa série principal com uma repetição também pode ser para ir monitorando como está o andar da carruagem, né? Para monitorar como está o pico de força máxima ou uma proximidade, uma proxy desse pico de força máxima, para ver se o programa está dando certo ao longo das semanas. Porque, por exemplo, se um atleta faz aí 200 kg aí para um determinado exercício nessa série de potencialização pós-ativação e ela moveu assim uma velocidade média, assim, não foi aquela coisa tão fácil. Depois de algumas semanas, né, fazendo o treino, aí faz de novo a mesma single com esses 200 kg e move muito fácil. Ou seja, a capacidade de produção de força aumentou. Então, possivelmente, a single pesada como antes, né, que corresponderia aos 200 kg antes, está um pouco mais à frente, talvez 210, 220, quem sabe. Então, serve também para ficar monitorando como anda o progresso. É uma abordagem que, particularmente, eu gosto muito, mas não precisa se limitar a single, pode ser double, triple, né? Ou seja, 2, 3 repetições aí, mais pesado aí depois
a série de trabalho mesmo. A gente começou a ver, né, o próprio Jesus Olivares começando, né, a seu off-season, vamos dizer assim, a parte de acumulação, fazendo uma single com peso baixo, né, 349, depois fazendo ali 7 repetições, né, então um volume maior. Então dá para se fazer também, né, não só um trabalho de força básica, mas também até um trabalho de hipertrofia, mais ou menos, ou um pouco mais de tolerância de esforço no treino pós uma single pesada. É uma ferramenta interessante que normalmente eu uso muito com os meus atletas, de consultoria, comigo mesmo também, com trabalho de personal. Se quiser, né, me ajuda na consultoria online, é só entrar em contato com o e-mail que está na descrição, vou deixar aqui também na tela para facilitar. Sinto que tenho muita margem para progredir, mas eu tenho enfrentado sérias dificuldades no acúmulo de fadiga, tanto que um exercício atrapalha o outro. Alguma dica? Observação: faço poucos exercícios e poucas séries por dia. Aqui possivelmente suponho que já seja uma pessoa que já passou da fase inicial do treinamento, já está começando a levantar pesos consideráveis, já talvez seja um indivíduo mais intermediário aí. Obviamente, se o volume não está sendo exagerado, que é o principal indutor de acúmulo de fadiga no treinamento, possivelmente está na hora de começar a planejar o treinamento de uma forma com que tu já pré-controle, digamos assim, a fadiga. E uma forma assim que é quase que, vou dizer certa, mas tem grande chance de dar certo, é tu utilizar os ciclos trissemanais que eu gosto bastante, que é basicamente assim, tu utilizar a primeira semana leve, a segunda semana média e a terceira semana pesada. E aí novo ciclo, leve, médio, pesado, leve, médio, pesado. Existe o sistema, né, pesado, leve, médio, mas é distribuído ali na semana. Essa aqui, realmente, esse ciclo, leve, médio, pesado, é realmente na semana. Não é assim, o peso leve na semana 1 e tu descarrega nas repetições. Não é assim. É leve, tu sair lá do treino tranquilo. Até tu pode mexer um pouco as repetições, mas não seja o suficiente para estressar. É um treino leve mesmo. O treino médio é um estímulo que, ok, mas não foi nada assim demasiado. Aí a semana pesada, aí sim a semana para tu mandar ver mesmo é o estresse. Vamos fazer um exemplo assim bem geral mesmo. Vamos supor que tu tem um valor de 5 RM. Na primeira semana, que seria uma semana leve, tu utilizaria algo como 75 a 80% desse 5 RM para fazer uma ou no máximo aí 2 séries de 5 repetições. Então realmente bem leve. Na semana 2 tu poderia fazer 85 a 90% desses 5 RM para uma, 2 séries aí de 5 repetições. Então uma semana média, um certo esforço, mas não demasiado. Na semana 3, seria semana pesada, tu faria então, por exemplo, 2 séries de 5 repetições com 5 RM, seu antigo 5 RM. Tu ia tentar transformar esse 5 RM em 2 séries de 5. É um tipo de PR. Ou então tentar descobrir um novo 5 RM com peso um pouquinho a mais que tu tinha conseguido anteriormente. Ou seja, tentar bater PR. Isso tu pode fazer para todos os exercícios conjuntos. Só que também, em alguns momentos, assim, com uma avançada sua força, fazer todos os exercícios conjuntos, assim, nessa estrutura, ainda mais que, como já foi relatado aí na dúvida, um exercício começa a atrapalhar outro, então isso pode ser um indicativo que seja necessário, talvez, fazer com que os exercícios sejam independentes, fazendo assim com que não seja todos os exercícios pesados, todos os exercícios leves ou todos os exercícios médios nas semanas. Mas eu vou deixar em um quadro para vocês, mas por exemplo, na semana 1, tu utilizar o deadlift leve. Nessa mesma semana, tu vai utilizar o desenvolvimento e o supino, né, as pressões pesadas, o agachamento médio. E aí na semana 2 vai ser o deadlift médio, as pressões leves e o agachamento pesado. Aí na semana 3 seria o deadlift pesado, as pressões médias e o agachamento leve. E assim por diante. Deixando então apenas um grande estímulo pesado por semana, distribuindo um pouco mais, porque realmente um deadlift ou um agachamento super pesado pode realmente taxar, pode arrebentar a tua semana mesmo. Então é bom até para conseguir controlar melhor a fadiga. Então essa é uma dica que eu posso dar na programação que pode te ajudar bastante a contornar isso. Queria focar meu treino no strength lifting só para testar mesmo. Existe alguma diferença em relação à preparação de powerlifting? Pois é, o strength lifting, não sei se vocês sabem, é um esporte relativamente novo, né?
que tem surgido lá nos Estados Unidos, que eu já trouxe há um bom tempo aqui no canal, mas hoje aí tem publicado um vídeo de uma competição, porque ela tem algumas diferenças em relação ao powerlifting na estrutura mesmo de competição. Por exemplo, não tem comando, em vez de ser o supino, é o desenvolvimento. No deadlift não pode sumo, só convencional. E a pesagem é no final e não antes, né? Depois da última tentativa do deadlift faz a pesagem. Mas assim, por mais que seja extremamente parecido com o powerlifting, o strenglifting acaba então, por essas diferenças, dando diferença também um pouco assim na parte de treinamento. Obviamente, né, o supino não vai ser considerado um exercício principal, e sim um desenvolvimento. O supino ele vai ser considerado aí como assistente. É um assistente muito valioso para ser feito. Nós conseguimos mover mais peso, né, nas pressões do que no desenvolvimento. Então isso pode contribuir positivamente, ainda mais se tu faz a pegada um pouco mais fechada. Então aqui a gente já tem a primeira diferença. Outra coisa também que pode afetar é a questão de no strenglifting não é permitido sumô. Se não é permitido o sumo, então a gente vai usar só o convencional. E o sumo, por ter uma amplitude de movimento menor, um menor movimento articular em várias articulações, então ele acaba estressando menos do que o convencional. Então a própria frequência do deadlift sumo, ele pode ser mais alta em relação ao convencional. Então isso aqui já pode ir mexendo, né, na sua preparação. Talvez aí uma vez por semana aí o deadlift convencional só, talvez uma sessão leve aí, numa segunda sessão. Mas o grande diferencial mesmo está no desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele é um exercício mais, digamos assim, fresco, chato assim, é mais sensível tecnicamente falando. Qualquer erro, qualquer desviozinho na trajetória da barra, e é o mais sensível também ao acúmulo de fadiga no corpo. Então, se tu tem problemas assim de acúmulo de fadiga na sua preparação no powerlifting, no strenglifting, para o desenvolvimento vai ser pior ainda. Então eu aconselho seja qual for a organização do seu treinamento, colocar o desenvolvimento antes. Se, por exemplo, for 4 vezes na semana upper lower, coloca o desenvolvimento antes, o treino de desenvolvimento, ou seja, upper realmente antes do treino de membros inferiores. Ou seja, ele vir posterior de uma folga, para tu estar melhor recuperado para ele. E talvez a frequência seja um pouco maior, talvez 3, 4 vezes na semana. O desenvolvimento é um exercício assim como os exercícios do levantamento de peso olímpico que exigem uma maior demanda da prática, né? Porque é dependente de precisão, envolve músculos menores, tem a maior cadeia cinética, é um exercício maravilhoso, mas é chatinho de se trabalhar e o progresso é difícil. Ele empaca muito mais rápido do que os outros, então já vai se preparando para ter algumas frustrações no desenvolvimento, mas quando consegue desempacar é uma maravilha. Tenho muita força nas pernas e nas costas, mas minha pegada muitas vezes me deixa na mão. Alguma sugestão de como melhorá-la? Então, diferentemente de muitas pessoas que já pensam em exercícios isolados para antebraço, exercício de isometria, né, com barra ou qualquer outra coisa, halter, eu já penso de uma maneira um pouco diferente, que eu já penso na transferência para o exercício e também, né, no maior peso que pode ser levantado. Nesse sentido, eu gosto de ter uma segunda sessão de deadlift na semana com 20, 30 quilos a menos do que a sessão mais pesada, a sessão principal do seu treino normal, mas essa segunda sessão ter um deadlift com pausa bem no meio mesmo, porque normalmente é ali, no meio do movimento, que a mão começa a abrir, que a mão já começa a ceder. É um pouco mais difícil já começar a ceder na saída. Isso acontece, mas normalmente é do meio para cima. Então, a pausa ali ela vai prolongar, né? Então, o seu tempo ali segurando naquele momento, e tu vai estar segurando um peso legal, tendo transferência direta para o seu deadlift. Por exemplo, se tu vai ali 150 quilos no dia principal lá, o seu deadlift normal, tu coloca ali uns 140, uns 130 no dia de deadlift com pausa, mais ou menos o mesmo número de repetições, talvez deadlift com pausa um pouco menos, por causa que a pausa vai fazer com que tu fique um tempo maior, né, sobre a tensão provocada pelo peso, né? E eu recomendo que esse deadlift com pausa seja feito na sua preparação da semana antes da sessão de deadlift. Por exemplo, se o seu deadlift vai ser na sexta-feira, faz ali na terça esse deadlift com pausa e se concentra bastante em apertar os dedos. E uma coisa importante, não fique segurando muito a barra aqui,
Porque a tendência quando segura a barra aqui é que ela vai pesando, né? E aí ela vai rolando e aí o calo vai apertando aqui os calos e aí, qual a tendência de tu soltar, seja hook, seja pegada mista. Então realmente pega ela aqui já mais próximo na região dos calos e aperta mesmo as suas falanges, não aperta tanto aqui, mas umas falanges mesmo. Pode ajudar também na sua pegada. E depois, obviamente, pode utilizar esses exercícios aí de antebraço para ajudar um pouco mais, são acessórios, mas eu focaria primeiro no deadlift com pausa, se concentrando bem ali essa pausa no meio do movimento com uns 20 a 30 quilos a menos da sua sessão regular principal pesada. Mas assim, se tu não é um competidor, não faz mal tu utilizar straps no deadlift. Tu pode treinar a sua pegada, que tem muitas pessoas que ficam preocupadas, tô usando straps, não vou treinar a pegada. Se tu estiver fazendo ali remada, puxada, Romanian deadlift e outros exercícios sem usar straps, tu vai estar treinando sua pegada de qualquer jeito, de uma forma diferente, mas vai estar treinando. Às vezes tu ali tá sabotando sua capacidade de conseguir ficar mais forte, porque tu tá ali insistindo na sua fraqueza de pegada. Se tu é um powerlifter, aí é outra história. Mas mesmo powerlifters acabam utilizando straps sim, principalmente quando vão trabalhar com repetições. E tu pode conseguir ótimos straps personalizados aqui do canal através do site heitoralveshandmade.com.br e tu pode conseguir 20% de desconto nos straps personalizados usando o cupom Foco Estrutural. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado ou então na própria descrição, vocês clicarem e irem direto e adquirirem o seu hoje mesmo straps personalizados aqui do canal Foco Estrutural. Estou fazendo o método Texas e estou tendo muito resultado, mas o dia de volume está começando a ficar puxado demais. O que devo fazer? O método Texas é realmente um excelente treino, né? Que nós temos o dia de volume, dia de recuperação, dia de intensidade, né? Aqui eu estou falando do método Texas original, nós temos agachamento, 5 séries, 5 repetições, depois supino no desenvolvimento, 5 séries, 5 repetições, deadlift, uma série de 5, e aí flexão de cotovelo, né? Exercício de bíceps, 3 séries de 10. Aí depois tem um dia leve, que é 2 a 3 séries, 5 repetições de agachamento. Aí depois desenvolvimento supino, 5 de 5. E aí extensão de coluna e barra fixa. E aí o dia de intensidade é uma série de 5 RM no agachamento, uma série de 5 RM no supino no desenvolvimento. E ali Power Clean ou Power Snatch. Se for Power Clean é 5 séries de 3. Se for Power Snatch, 6 séries de 2. É um ótimo treino, ele é bem flexível, a gente pode ajustar ele para diferentes condições, diferentes objetivos, mas realmente esse primeiro dia, que é o dia de volume, ele tende a ser puxado, mas ele é um indutor justamente, né, para o dia de intensidade, que é quando realmente tu monitora o seu progresso. Mas tu pode primeiro reciclar os pesos. Tu atingiu ali seu pico ali 5 séries, 5 repetições com a intensidade adequada, tu coloca 85% desse peso e aí começa a subir de novo. O mais importante é sempre estar ali dando, né, os recordes no dia de intensidade. Outra coisa também que pode ser feita é simplesmente reduzir uma série, reduzir para 4 séries, 5 repetições, às vezes só isso já vai ajudar bastante. É só tu ter realmente essa dinâmica de um dia de volume, um dia de intensidade. Pode ser até 3 séries de 5 repetições aqui e uma série de 5. Ou até, em vez de fazer exatamente o mesmo exercício do dia principal, tu pode fazer alguma variação próxima, tipo agachamento, barra baixa, com pausa. Tu vai tirar um pouco do peso, então o estresse todo vai ser menor. Vai adicionar pausa, né? Mas mantendo ali 5 séries, 5 repetições. No supino pode ser um supino pegada fechada, também é a mesma lógica. O deadlift vai continuar ali, deadlift no padrão original, obviamente, do método Texas. Essa é uma coisa que tu pode também pensar. É uma variação bem próxima que vai tirar um pouquinho do peso, né? Vai tirar um pouquinho do estresse. É aquela coisa, só aliviar um pouco o estresse para permitir que tu continue a progredir. E aí ver, né? Se realmente assim tu não tá atrapalhando, o estresse provocado aqui não tá atrapalhando TPRs lá no dia de intensidade, aí realmente assim é só fazer essa reciclagem, talvez fazer essa pequena redução. Agora, se tá atrapalhando, aí talvez esteja na hora de tu fazer uma nova alteração, que aí tem vários vídeos aqui no canal onde eu abordo isso. O que tem de tão especial em séries de 5 repetições para ganho de força? Nunca fiz treino de força, mas vi que esse número específico é muito comum. E é mesmo, as famosas séries de 5 repetições estão em tudo quanto é programa. Mas para tu entender, a gente
primeiro tem que olhar para os extremos. Vamos pegar aqui uma repetição, uma RM. É um estímulo estupidamente forte ao seu máximo, né? Máximo de peso que tu consegue levantar. É um fortíssimo estímulo neural, estímulo para força máxima. Vamos pegar aqui 10, 15, 20 RM. O peso mais baixo, obviamente, são várias unidades de esforço submáximas até chegar, né? Acumula tudo, acumula a fadiga até chegar ao máximo, mas é um estímulo mais para tolerância de esforço, resistência, endurance, como queira. Eu gosto mais do termo tolerância de esforço, que vai envolver ali o acúmulo de muita acidose metabólica e tudo mais. A série de 5, ela consegue ter um mix, é um meio termo. Ela vai ter um alto estímulo neural ainda, para incremento da produção de força, mas ela vai ter um volume ok que vai fornecer também um estímulo para massa muscular, sem ter o lado negativo dos dois extremos. Uma RM, né, que vai taxar o seu sistema nervoso até dizer chega, não vai ter isso, ou vai ter bem mais reduzido, e também não vai ter aquele acúmulo demasiado de fadiga, né, dos íons de hidrogênio no corpo, das séries de repetições mais altas, que vai gerar uma deterioração da técnica do movimento ao longo das repetições, até pela hiperventilação é mais difícil manter uma boa técnica, até o bracing, então tu consegue ter uma altíssima quantidade de uma boa porcentagem de repetições de alta qualidade e sendo pesado. E por isso que, especialmente para iniciantes, vão não só ganhar muita força com série de 5, mas também muita massa muscular. Eu diria que até alguns intermediários iniciais, vamos dizer assim, também conseguem ganhar. E pessoas assim que têm uma genética privilegiada, que pessoas que foram feitas para força, sabe? Naturalmente, alta produção de testosterona, com uma alta quantidade de fibras de contração rápida, essas pessoas vão fazer séries de 5 e vão ganhar massa muscular, além de muita força, porque realmente foram feitos para esse tipo de estímulo. Então, às vezes até a gente se depara com um caso de a pessoa está fazendo ali série de 10 repetições para cima constantemente, é mais os moldes do bodybuilder. Aí começou a fazer treino de força, séries de 5 e o negócio, além de aumentar a força, começou a ganhar massa muscular como nunca. Porque essa pessoa tem uma certa predisposição, é sensível mais para esse nível de alta produção de força, tolerando ainda esse esforço. Que a série de 5 a gente pode considerar assim como o estímulo de força básica, que seria aquele estímulo em que tu produz uma grande quantidade de força, de produção de força, tolerando ela, usando prioritariamente o metabolismo da fosfocreatina. Por isso que uma série de 5 RM para valer, é possível que dure ali uns 15, 20, até uns 30 segundos aí, dependendo, né, de qual exercício, da antropometria da pessoa, mesmo dando ali umas respiradas, é uma série árdua. E não necessariamente precisa ser 5 RM, pode ser séries conjuntas, ou seja, o mesmo peso em várias séries, mesmo número de repetições. As famosas 3 séries de 5, 5 séries de 5. E esse número de repetições, ele permite que tu trabalhe ali nessa zona de 80 a 85%, que fornece realmente esse mundo, né, de ter um bom estímulo para força e um bom estímulo também para massa muscular. Então por isso que as séries de 5 repetições são tão famosas, tão presentes em praticamente todos os programas de treino de força, porque realmente elas são efetivas para ganho de força, também para aumentar a massa muscular e tudo mais, especialmente nas populações que eu falei. Quando vai avançando, aí a coisa vai mudando, mas mesmo assim elas continuam sendo, mesmo em atletas avançados, continuam sendo sempre muito úteis quando é necessário dar aquele up na força básica, que é tão importante para praticamente todos os esportes, porque é a base para tudo. Então, pessoal, essas foram as dúvidas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever caso não seja inscrito. E se tu quiser ter o norte de como evoluir no treino de força, utilizando programas já conhecidos, eu tenho uma playlist aqui onde eu deixei tudo de maneira sequencial, cada programa desde o iniciante até o avançado. Eu vou deixar bem aqui para vocês.